Bem, há um tempo atrás eu fiz um vídeo meio diferente no canal e nele eu dei uma abordada rápida sobre relacionamentos tóxicos. E eu sinto que eu precisava soltar um pouco da minha experiência para caso alguém esteja passando por uma situação semelhante. Também eu gostaria de tentar, não sei, botar pra fora algumas coisas. Lá pra meados de 2022, eu ainda tinha o meu antigo canal de ASMR e foi por lá que eu conheci o maior arrependimento da minha vida. Alguns de vocês podem saber quem é a pessoa que eu tô me referindo, então eu peço pra que não comentem sobre essa pessoa porque eu não tô afim de ficar com tretinha, porque eu não tenho tempo pra isso, e só a ideia de dirigir alguma palavra pra ela já me dá uma canseira que simplesmente não vale a pena. Mas, voltando ao assunto, eu conheci essa pessoa e rapidamente a gente se deu super bem e em pouquíssimo tempo começamos a namorar. Assim como em qualquer relacionamento, no começo tudo tava mil maravilhas. Eu nunca tive uma autoestima muito boa, então aquele mundo parecia simplesmente mágico pra mim. Eu queria amar essa pessoa no máximo e fazer ela feliz o máximo que eu conseguisse também. E no começo, até que foi assim. Foram trocas de carícias, afeto, coisas básicas. E, eventualmente, eu consegui um emprego. E grande parte do meu dinheiro eu destinava para poder agradar ela. E no começo foi bem mais por vontade própria do que qualquer outra coisa. Eu dava doce, dinheiro, mangá, livros, acessórios para cosplay, action figures e muitos outros. Mas eu não vou dizer que eu nunca errei. Eu cometi um erro durante 3 meses que foi mentir sobre algo que eu não era. Porque eu tinha medo de que eu fosse julgado por isso, como já fizeram comigo no passado. Esse erro foi algo que essa coisa usou durante todo o relacionamento para martelar na minha cabeça várias e várias vezes. Mesmo quando dizendo que me arrependia, ela não conseguia me perdoar, mas mesmo não conseguindo me perdoar, ela continuava comigo. Não consigo nem imaginar o porquê. Então, aí começaram mais diversos e diversos red flags que eu tava cego demais para tentar ver. Ela brigava todo santo dia comigo pelo simples fato das coisas mais estúpidas que você pode imaginar. Como, por exemplo, eu ter tirado uma foto com uma mulher no ônibus da escola. Era disso pra pior. Sempre tinha alguma discussão absurda que sempre terminava comigo pedindo desculpa, mesmo quando eu estava certo. O menor erro que eu cometesse já era suficiente para ela transformar tudo isso em briga. Parece que ela amava fazer tempestade em copo d'água e me ver me sentindo um pedaço de bosta. E por conta dela, eu acabei cortando laços com amigas que eu conhecia há mais de 5, 6 anos. Sabe que esse ser disse que se eu amasse ela de verdade, eu apagaria todos os contatos de mulheres no meu telefone. E essa coisa também tinha acesso a quase todas as minhas redes sociais: YouTube, Instagram e algumas outras. Isso gerava mais e mais briga, porque sempre que esse demônio via algum comentário que ele não gostava, esse troço vinha reclamar comigo, como se eu fosse o culpado desse comentário acontecer. E era o mesmo de sempre. Chantagens emocionais, briga, perguntando se eu estava solteiro, por acaso. Até mesmo com comentários que tinham sido feitos meses antes da gente começar a namorar. Mas mesmo assim, ela pegava no meu pé com isso. E eu sempre terminava do mesmo jeito, me sentindo o pior namorado do mundo. Então esse inferno foi ficando cada vez mais e mais pior à medida que os meses se passavam. Ameaças de suicídio, fotos de cortes, torturas psicológicas, a ponto de me fazer perder cabelo e ter um colapso nervoso. Eu me perguntava o que eu fazia de tão errado. Porque eu nunca conseguia agradar ela. Porque nada podia voltar a ser como era no começo.
Por que que eu sempre usava apelidos carinhosos e ela nunca retribuía? Eram tantas perguntas, mas eu cometi o pior erro possível, que eu tinha fé de que se eu continuasse tratando ela com o amor e carinho que eu tratava, fez desculpas por tudo e continuasse comprando presentes, esse cenário magicamente iria se reverter. E eu acreditei nesse cenário. Mas tudo que eu consegui foi só ser mais e mais humilhado por ela. E a cada mês o amor ia sumindo, porém eu continuava, porque eu tinha medo de ficar sozinho. Afinal, eu era um namorado tão ruim, só essa pessoa para me aguentar. Pelo menos foi isso que ela disse. Então começaram as ameaças de término lá perto da Copa do Mundo. Todo dia era um inferno. E a reta final foi a pior. Eu tava sempre correndo atrás de dinheiro, mais e mais. Eu dei até meu 13º pra ela. Porque, assim, pelo menos, quando tinha dinheiro, ela demonstrava um mínimo de afeto por mim. Porém, teve uma vez que eu precisei gastar dinheiro lá para outubro/novembro para tratar da minha saúde. Quando eu não consegui dar esse dinheiro que eu queria para esse troço, esse bicho não gostou nada e ficou extremamente raivosa comigo. Eu disse que não ia comprar da próxima vez porque ia durar até o próximo mês. Então ela disse que era melhor eu continuar usando para ficar menos feia. E cara, isso me destruiu. Se ainda tinha alguma fagulha de esperança, mas tudo se apagou quando ela pediu desculpa por ter mandado eu me matar. Você pode pensar que, ok, talvez eu esteja mudando. Não, não tava. Eu, trouxa como ela, perdoei ela de verdade. Tentei entender, afinal, ela não era mentalmente sã, ela tinha problemas como depressão. Então, às vezes ela tava só fora de controle. Fui eu que deixei ela fora de controle. Só que aí ela disse que agora eu poderia parar de encher o saco dela com isso. A partir daí virou completa apatia. E aos poucos, a ideia de ficar sozinho deixava de ser um medo e parecia virar um livramento. Porém, ela acabou percebendo isso. Ela tentou ter as abordagens mais agressivas que ela tinha, só que quando ela viu que não funcionou, ela começou a mudar. Começou a agir que nem gente, mas já era tarde. Eu já não tava mais nem aí, velho. Até que eu voltei a seguir mulheres no Instagram, já que ela não gostava disso. E ela tentou conversar de boa, entre muitas aspas, e depois ela partiu para o ultimato, dizendo que não queria que eu seguisse nenhuma mulher, com exceção dela. Então, eu disse que eu pararia de seguir mulher se ela parasse de seguir os homens que ela seguia no Instagram. Então ela ficou na defensiva, dando mil e uma desculpas, falando que era pra poder fazer cosplay, etc, não sei o que lá, e foda-se. Mas eu nem ligava mais. Então eventualmente eu só terminei com ela. Ela ainda tentou controlar a minha vida com algumas promessas, que eu eventualmente daqui eu foda-se mais pra frente. Só que, com a gente separado, não demorou muito pra ela voltar como um cão arrependido com o rabinho entre as pernas pedindo mais uma chance. Falando que ela tava com dores no corpo, tava se sentindo sozinha, ai, não sei o que, nossa, que dó de mim. Mas não seria a segunda chance, seria no mínimo a 14ª. E em nenhuma dessas chances ela mudou. Esse tipo de gente nunca muda. Então entenda isso. Tem pessoas que não mudam. Nunca. E quanto mais você tentar, mais ela vai tentar te puxar para o nível dela. Agora, para você que tá passando por esse tipo de experiência, eu sinto muito que isso esteja acontecendo com você. Eu já tive nessa situação e eu sei que ninguém merece passar por isso. Se você tá na fase onde você tá com a companhia dessa pessoa só para não ficar sozinho, por mim vale muito mais a pena ficar sozinho. Quando isso aconteceu, eu tinha muito mais tempo, mais dinheiro, mais saúde. Eu era muito mais feliz. Eu conversava com ela até eu cair, não aguentar mais. Lá para lá pras 3 horas da manhã.
Eu estudava, eu trabalhava, eu não podia ficar com isso. E se eu deitasse cedo demais, ela reclamava que eu não estava conversando com ela. Depois que eu terminei, eu percebi que há muito tempo eu não tinha mais uma namorada. O que eu tinha era, na verdade, uma filha mimada e malcriada que sobrou pra eu sustentar e ter que aturar a chatice dela. Sério, quando eu saí disso foi como se eu tivesse tirado o peso do mundo das minhas costas. Foi tão libertador que vocês não têm nem ideia. Se eu pudesse descrever esse relacionamento com uma música, seria a You're Killing Me, do Helmo Driver. Eu vou ver se eu deixo o link na descrição para vocês darem uma olhada. Então, se você tá em um relacionamento onde você precisa exigir o básico, onde vocês não estão em pé de igualdade, você tem menos direito que a pessoa, isso não é um relacionamento saudável. E eu recomendo que você saia daí o quanto antes. E também não é porque uma pessoa tem depressão, borderline, transtorno de múltipla personalidade, pai ausente, ai, família, zaz, foda-se, que isso dá o aval para ela ser uma pessoa escrota com você. Eu conheço diversas pessoas depressivas que elas são totalmente um doce de pessoa com outras pessoas. Tipo, elas não são babacas porque são depressivas. E eu mesmo, por experiência própria, com uma pessoa depressiva, eu posso ser depressivo, mas eu nunca fui uma pessoa mal educada com quem eu merecia. Então, se alguém tentar justificar o comportamento escroto com alguma doença de ai, eu tenho borderline, ai, eu tenho depressão, ai, a minha família não me ajuda, ai, eu tenho autismo, sabe que isso é mentira. Se essa pessoa fosse saudável, ela seria escrota da mesma maneira. E o outro conselho que eu queria dar é que eu acho que eu disse isso antes, não foi? Mas, ressaltando, se você vê que você tá ajudando muito uma pessoa e ela não tá mudando em nada, larga a mão. Não vale a pena. E eu sei que você pode ser uma pessoa que se doa demais, que se compadece muito. Então você precisa aprender a filtrar melhor as pessoas que merecem e as que não merecem a sua ajuda. Porque ajudar a pessoa errada só vai te fazer ficar na lama junto com ela. Não coloque ninguém em um patamar de dignidade. Esse é outro conselho. E por mais que você se sinta carente, só queira ser amada ou amado, esse não é o jeito certo. Você precisa se amar primeiro. Senão tudo que você vai estar dando é idolatria. E se você idolatra muito alguém, essa pessoa tem duas opções: se afastar ou te tratar feito lixo. Porque se você coloca alguém em um patamar acima do seu, a única opção que ela tem é pisar em você. E sobre as sequelas que isso me deu, se não fosse por esse relacionamento, além de eu ter bem mais dinheiro, a ponto de ter roupas melhores, comprar aquilo que eu queria, comprar uma câmera Polaroid, um Switch, ter um PC muito mais cedo, eu não teria cortado o contato com amigos que eu tinha tanto apreço e que agora não dá mais pra eu voltar. E eu ainda manteria esse círculo do meu lado de pessoas incríveis que conheci. Eu teria passado por muito menos estresse e efeitos colaterais. Não teria tido que comprar tanto remédio. E o melhor relacionamento que eu tive na vida teria começado muito mais cedo e teria grande chance de ter durado até hoje por tabela. E também eu não teria me tornado alguém mais frio, mais fechado e bem menos amoroso. E continuaria sendo a pessoa que eu era. Mas, às vezes, nem tudo é de tão ruim assim. Antes eu era bondoso demais ao ponto de ser otário mesmo. As pessoas se aproveitarem disso. Eu ainda me julgo como uma pessoa boa, mas não ao ponto de ser trouxa. Essas experiências me fizeram ficar bem mais de olho aberto com as pessoas. Se tornar alguém mais ríspido com pessoas ruins, preguiçosas. Me tornei alguém que se preocupa mais com o físico, com a aparência, depois do que aconteceu mais pra frente. Além de eu ter ficado muito mais forte, tanto em corpo quanto em mente e personalidade. Era necessário que eu deixasse de ser aquela pessoa que eu era antes. Eu precisava mudar.
mas eu não queria que tivesse sido de uma forma tão brutal quanto foi. A que custo essa mudança foi feita? Já que eu perdi pessoas muito importantes pra mim. Eu perdi uma pessoa em específico muito importante. Eu perdi outra capacidade muito importante que eu julgo pra mim. Mas acontece. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, se um dia eu vou voltar a ter a capacidade que eu perdi, se eu vou encontrar outras pessoas incríveis ou uma pessoa incrível, ou talvez não. Na verdade, eu sinto que não. E eu espero que não esteja errado. Bem, vamos ver o que o tempo tem guardado pra mim. E se você chegou até aqui, tipo, eu espero que você tenha absorvido o que eu falei, que você não esteja numa situação complicada como essa, e se você estiver, tenta ouvir o que eu disse. E se você tá vendo esse vídeo, é você mesmo que eu tô falando. Você sabe que eu tô falando com você. Eu sinceramente espero que você não seja a mesma pessoa que eu conheci um dia. Porque você foi alguém totalmente desprezível que eu me arrependo do fundo da minha alma. A ponto de que se eu cometesse um crime e fosse me dada a sentença de ficar 2 dias do seu lado nessa época, ou sentença de morte, eu teria me matado antes do juiz completar a segunda opção. É? Já terminou com um clima meio pesado, não? Ok, eu acho que é isso. Compartilha a sua experiência aí, porque quem sabe eu posso te ajudar. Dá like, se inscreve e visita o meu servidor